Dos ombros para trás e para baixo. Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Ad Gurev Name Jugat Gurev Name Sat Gurev Name Sri Gurudev Name Ad Gurev Name Jugat Gurev Name Sat Gurev Name Sri Gurudev Name Ad Gurev Name Jugat Gurev Name Sat Gurev Name Sri Gurudev Name Satnam Waheguru, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Como eu mostrei no nosso WhatsApp, na nossa sala de aula, tirei hoje duas cartas, né? Uma carta, na verdade, do nosso trabalho, eu postei para vocês. E o nosso Sankalpa hoje é sobre o Agni, sobre a verdade. E ele diz o seguinte: tome a decisão de ser feliz. Nada nem ninguém poderá impedi-lo de sê-lo. Você tem o poder para alcançar a felicidade. Receba a ajuda do Agni, da verdade, do fogo. E uma das coisas que essa carta me tocou é que me parece sempre que a verdade, a felicidade, ela é quase que inalcançável. Durante muito tempo eu pensei assim também, que ela era inalcançável. Ela estava sempre muito longe de mim. Porque todas as vezes que a gente conquistava uma coisa, imediatamente vinha um outro desafio. E parece que a felicidade ela nunca era real. Depois, com a minha prática, com a minha experiência, eu fui percebendo que a felicidade não tinha nada a ver com a realização de fato. A realização
do meu ego, a realização dos meus desejos. Então eu percebi que eu tinha uma mente muito negativa. Uma vez eu estava fazendo uma imersão com mais ou menos umas 60 pessoas e estava num momento de relaxamento e estávamos respirando. E aí eu fechei os olhos também junto com o grupo e comecei a respirar junto. E de repente, a minha mente começou a criar coisas. Começou a pensar de que alguém podia passar mal e eu não tinha auxiliar suficiente, de eu não sabia se eu tinha fechado a porta e alguém podia entrar, nos pegar de surpresa, assaltar. E naquele momento, eu testemunhei os meus pensamentos e eu vi como a minha mente era negativa. Foi uma experiência que, nossa, isso faz tantos anos e eu nunca esqueci dessa sensação, de testemunhar os meus pensamentos e perceber que as minhas crenças eram todas negativas. E eu era, sem dúvida nenhuma, uma pessoa condicionada a sentir medo. Porque se você tem uma mente negativa, você é um ser humano medroso, inseguro. E aí, sem você perceber, você está trabalhando contra você. Quando eu tive esse insight, eu comecei a perceber o quão cansada eu estava. E aí eu entendi que o meu cansaço tinha a ver com os meus medos. Eu tinha tanto medo que as coisas dessem erradas, que eu vivia sobre alerta. Eu vivia num nível de tensão que nunca acabava, sempre tensa. Eu sofria de dores de cabeça intensas. E foi quando eu percebi que eu, através das minhas crenças, eu vivia uma vida pesada, temerosa, achando que sempre alguma coisa ruim podia acontecer comigo. E aí, obviamente, todas as vezes que alguma coisa ia bem na minha vida, eu ficava tensa, eu não conseguia celebrar. E aí eu comecei a ir mais fundo. E foi quando eu consegui entender que a felicidade, ela não tinha a ver com as coisas darem certo ou erradas. A felicidade, ela tinha a ver com um olhar eh, cada vez mais profundo sobre mim e sobre a vida. Então, quando eu vi essa carta, tome decisão de ser feliz, nada nem ninguém poderá impedi-lo de sê-lo. Você tem o poder para alcançar a felicidade. Receba a ajuda da verdade, do Agni. Esse semideus Agni, ele vivia, conta-se a história, de que ele vivia no planeta. E ele era como um intermediário entre os humanos e o reino celestial. E ele levava a, as intenções, as conversas dos humanos para Deus, para o universo, para os outros deuses, através do fogo. Então, o Agni é fogo, e aí ele, através da sua fumaça, ele levava essa informação. E é muito interessante porque os índios faziam isso, sinais de fogo para se comunicar, não só com as outras tribos, mas também com os deuses. Porque o fogo ele tem um significado muito importante, porque dependendo da sua temperatura digestória, você pode estar comendo coisas boas, mas não pode estar, como é que se diz, digerindo bem, absorvendo os nutrientes. O fogo digestivo ele é muito importante. O fogo aquece você, o fogo cozinha sua comida e transforma ela para que você possa digerir, para que você possa se alimentar. O fogo, ele queima aquilo que precisa ser digerido. Então, o fogo é a simbólica da verdade, e eu comecei a perceber de que a digestão, a má digestão, ela não era só alimentar, ela também era mental. E isso que eu vou compartilhar com vocês, essa informação, é muito importante. Quando falamos de digestão, pensamos que a digestão acontece só no aparelho digestivo, mas todo o corpo, todo, absolutamente todo, a pele, as células, todo o corpo, ele digere. Então, você não tem só a digestão no aparelho digestivo, você tem a digestão das células,
Então, quando você passa um creme, quando você passa um perfume, quando você faz uma massagem, as células, elas vão digerir aquele princípio e eles vão mandar para os órgãos necessários. E quando os órgãos recebem, eles também digerem e eles vão mandar para outros órgãos e assim sucessivamente. Então, a digestão ela acontece em absolutamente tudo, inclusive e principalmente na nossa mente. Então, pensamentos, eles precisam ser digeridos. Situações na nossa vida precisam ser digeridas. Quando elas não são digeridas, elas ficam remoendo e elas ficam se repetindo. O cenário ele vai se repetindo na tua mente. E isso impede de você absorver a sua felicidade. No nosso momento presente, é indiscutível. Eu, vocês, a gente pode estar passando algum momento agora por um desafio. Pode ser um desafio financeiro, pode ser um desafio físico, emocional, pode ser que alguém esteja se separando, ou pode ser que alguém esteja vivendo um momento de transição de carreira, pode ser que alguém esteja com uma doença, uma patologia, pode ser que alguém tenha sido demitido do trabalho. São fatos. Tudo isso são fatos. São coisas que podem estar acontecendo nesse momento. Tudo que está acontecendo é vocês estarem aqui olhando para mim e me ouvindo. Nesse momento presente, a única coisa que está acontecendo é isso. Isso não significa que não temos os nossos desafios, mas significa que se você está aqui nesse momento, você está aqui recarregando suas baterias, absorvendo informações, conteúdos que vão te fortalecer. Então, os problemas não são motivos de você estar feliz ou infeliz. São apenas desafios. A sua felicidade consiste no seu próprio poder. Quando você percebe que nada, nenhum dos seus problemas, de verdade, tem o poder de te matar, de deixar que tu exista. E quando tu entende que o problema é apenas mais um desafio, muitos de nós podem reclamar e dizer assim: ah, essa vida é sempre um desafio, essa vida é sempre um problema. É sempre um problema. Mas qual é o meu estado para atravessar toda essa trajetória? Qual o meu estado mental, qual o meu estado físico para atravessar? Porque quando uma árvore ela é plantada, ela começa por ser uma semente inicialmente. Inicialmente ela é uma semente. E ela tem que atravessar muitos desafios como semente para que ela possa despertar para ser uma árvore. Então, quando você coloca uma semente, ou quando um passarinho faz um cocô e dali vai ter uma semente e dali vai começar a crescer, ela enfrenta a chuva, ela enfrenta a seca, ela enfrenta muitos predadores, ela enfrenta as formigas, ela enfrenta os cupins, mas a semente ela continua lá, no propósito dela, de desabrochar. Ela não sabe o que vai ser. Ela não sabe se ela vai ser uma grande árvore. Na verdade, ela nem conhece a si mesma, porque como semente, ela não sabe ainda o seu potencial. Mas existe uma energia dentro da semente que por algum motivo faz com que ela desabroche. Ela quer desabrochar. Ela não sabe nem que vai ser uma mangueira, ou que vai ser um cajueiro, ou que vai ser um flamboyant. Ela não sabe. Ela só sabe que é semente. E na medida que ela vai desabrochando, ela vai descobrindo o seu caule, ela vai descobrindo suas folhas, ela vai aos poucos fortalecendo o seu caule e a sua raiz. Mas o tempo todo ela tem predadores. O tempo todo. Mas existe uma energia dentro daquela semente que ela quer crescer, ela quer seguir. Então, todos nós aqui temos algum problema. Mas qual de vocês quer morrer? Qual de vocês que simplesmente quer de verdade? Você pode até dizer assim: ah, eu não tenho mais nada a fazer nesse mundo, eu quero morrer logo. Mas se a morte chegar, você sente medo. Se a morte chegar, você vai começar a lembrar de coisas que vocês ainda não fizeram, coisas que vocês ainda gostariam de fazer. Então não é verdade.
todo mundo quer viver. Todo mundo quer viver. Por mais desafiador que seja a vida, todo mundo quer viver. Quando você está doente, você não gosta. Por quê? Porque a doença minimamente te limita. E aí, limitado, você não consegue fazer as coisas que você quer fazer. A não ser que você esteja num estado tamásico, apático, e você não queira, de fato, morrer, mas também você não tem vontade de viver. E até tem, né? Porque você não morre. Mas você não tem vontade de viver com os desafios da vida. Então, muitas vezes, a nossa apatia não é porque a gente quer morrer, é porque a gente não quer viver daquele jeito. A gente não quer viver tendo desafios, a gente quer viver tendo as coisas mais fáceis. Mas fácil e difícil também é um conceito do homem. Nós fomos levados há muitos anos, as nossos ancestrais, a ter uma ideia de felicidade, de possuir coisas, de realizar. A felicidade está, meu sonho é casar, é ter filhos. O outro diz, o meu sonho é ter uma casa no campo. O meu sonho é que meu filho seja médico, ou que minha filha seja professora. Enfim, nós temos muitos desejos e rotulamos esses desejos como felicidade. E se nessa trajetória, né, tiver muitos desafios, e se aquilo não acontecer exatamente como você quer, muitos de nós se sentem felizes. Mas a felicidade não tem nada a ver com isso. A trajetória, ela é muito rica de nutrientes. Então, quando uma formiga ataca uma árvore, ela descobre um meio de se defender. Existe uma árvore muito potente chamada olíbano. Ao Líbano, ela só cresce em encostas rochosas. Quando Jesus Cristo nasceu, um dos reis levou para Jesus o óleo de olíbano. Por que ele levou o óleo de olíbano? Porque o óleo de olíbano, na verdade, o óleo essencial de uma árvore é o hormônio, é a experiência de uma árvore. Vocês sabiam disso? Então, quando vocês usam o óleo essencial, vocês estão usando ali os princípios que foram desenvolvidos pela memória daquela árvore. Então, o olíbano, ele nasce em encostas rochosas. Ele não tem um adubo, ele não tem a terra, ele tem a rocha. Então, para o olíbano, ele tem que desbravar a rocha, ele tem que encontrar fendas na rocha para que as suas raízes possam penetrar. E quando isso acontece, quando ele consegue ficar firme e ele vai crescendo, ele tem que lutar com a seca, com o vento seco, com tempestades. E aí ele desenvolve um óleo essencial poderosíssimo. O óleo de olíbano é um dos óleos mais caros que existe, porque é um dos óleos que mais tem princípio ativo. Então, quando uma árvore ela tem que vencer os obstáculos para existir, todas aquelas experiências a tornam mais forte. E ela consegue atingir o seu objetivo. E muitas vezes o objetivo, no caso do olíbano, é conseguir ser extraído o melhor dela, ou seja, o óleo essencial. Então, a trajetória do olíbano deu ao olíbano um dos melhores óleos do mundo. A sua trajetória dá a você uma das maiores forças do planeta. E isso é para ser celebrado. E isso não vai impedir que você não se preocupe. É claro que vai. Você vai se preocupar, você vai fazer um trabalho, às vezes você não recebe, às vezes você chega e é demitido do nada, às vezes você se encontra com seu parceiro ou sua parceira e você recebe de que ela não quer ou ele não quer mais ficar com você. Muitas coisas acontecem e você vai sentir tristeza. Tristeza é apenas um sentimento que passa. Raiva é um sentimento que passa. Alegria é um sentimento que passa. Mas quando você se apega a qualquer tipo de sentimento, você começa a sofrer, porque a primeira coisa que vem é o medo de perder aquilo ao qual você acha que ama. Então, a felicidade, quando você decide ser feliz, você decide viver a vida exatamente como ela é, com tudo que ela vai te trazer. E a sua única preocupação é de você se fortalecer, é adquirir ferramentas
para você atravessar. Atravessar as dificuldades, atravessar os desafios e lembrar que tudo isso está gerando um óleo essencial que vai ser muito importante para o mundo. Então, tudo que você faz, toda decisão que você toma, ela afeta o jardim do mundo. A tua presença, você pode achar que ela não é importante, mas a tua presença, ela faz uma diferença na tua família, nos teus filhos, se você tiver filhos, no seu trabalho. E tudo que eu estou falando não são achismos, são experiências que vocês vivem, só que vocês, a maioria, não percebem. Mas quando você chega de mau humor, quando você chega triste no lugar, as pessoas olham para você, elas sentem. Algumas chegam para você e dizem, está tudo bem, você está bem. Por quê? Porque a pessoa, ela percebe, e quando ela percebe, ela também recebe aquela carga de energia. Então, a gente tanto sente a carga de energia dos outros, como os outros também sentem a nossa. Mas dependendo do estado em que você tiver, dependendo do nível de consciência que você tiver, você vai simplesmente trazer sua mente para o presente. A nossa aula de hoje vai fortalecer a nossa base. Nossa aula de hoje, nosso CRIA, eu comecei a desenvolver a partir do momento em que eu tirei essa carta, para que a gente fortalecesse as nossas raízes. Uma árvore que tem uma raiz forte, ela consegue lidar melhor com a tempestade, ela consegue lidar melhor com o vento, com o sol, com as agressões externas. A árvore, quando ela tem uma raiz forte e ela se desenvolve, ela consegue se comunicar com outras árvores do outro lado do mundo. A nossa raiz, o nosso ground é muito forte. Então, quando eu falo do nosso ground, eu não falo necessariamente da nossa família, mas tudo que passamos com ela, tudo que atravessamos com a nossa família, tudo que atravessamos com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos coleguinhas de escola quando nós éramos pequenos. Essa foi a nossa base. Foi vencer muitas vezes os preconceitos dos nossos pais, foi ser firme ou ser frágil diante das imposições que nossos pais colocavam, de uma educação que muitas vezes difere daquilo que a criança ou o adolescente quer. Então, não é a família exatamente que eu falo que são as nossas raízes, mas as experiências que vivemos com ela que nos fortalecem. Então, nossa raiz, ela é muito importante. A conexão não é necessariamente com os seus pais ou com os seus ancestrais, mas consigo mesmo. Tudo aquilo que você conseguiu extrair do seu passado. Então, não lamente o seu passado. Tem algumas pessoas que lamentam o passado. Já tem outras que veneram o seu passado, mas não veneram as suas experiências, mas sua família, os seus amigos antigos, e desenvolvem apegos. Eu conheço muitas pessoas assim, que vivem pensando de como era a infância, né? De como era feliz, de como tinha aquele coleguinha, e como te fui na faculdade. E quando vê a vida hoje, porque quando nós vamos crescendo, nós vamos tomando rumos diferentes dos nossos amigos, dos nossos irmãos. E aí nós vamos tendo que lidar apenas com nós mesmos. E às vezes somos tão apegados às coisas boas que foram na nossa vida que não nos deixa caminhar para frente. Gera apego. Então, se apeguem sim, mas às suas experiências. O fruto das suas experiências. Elas são a tua fortaleza. Quando você estiver baqueado, quando você estiver se sentindo fragilizado, olha lá para trás. Entre em contato com as experiências do teu passado e lembre-se, você atravessou todas elas. Você está aqui hoje, mais forte, porque de alguma forma a tua mente e o teu corpo conseguiu uma ferramenta lá dentro que você não sabia qual era, mas para lidar com as coisas que você atravessou. Então, você hoje é um ser cada vez mais fortalecido. E muitas vezes você está fraco porque você pensa no futuro. Você não está olhando para agora e vendo a pessoa que você se tornou. Então, o convite do nosso Sankalpa, da nossa aula, do nosso CRIA de hoje, é para isso. Eu vou passar, inclusive, um exercíciozinho no WhatsApp de vocês, para que vocês possam praticar, tá? Não é exercícios de cria, porque os crias já tem na plataforma de vocês, mas exercícios de começar a desenvolver o questionamento pessoal. Seu tapete?
Começar a se perguntar, né? É verdade que eu não sou uma pessoa feliz? É verdade isso? É verdade que você não tem felicidade na sua vida? Ou você está confundindo a felicidade com o prazer? Mesmo que você não tenha momentos prazerosos nesse momento, eles vão passar e você vai ter em outros, ok? Então, o meu convite hoje é para essa imersão de hoje, né? Para você se fortalecer, não deixar os problemas te engolirem, tá? E lembrem-se sempre, isso é muito importante. Quando você observa a natureza, você consegue não apenas um conhecimento, mas uma sabedoria, tá? Eu joguei um caroço de manga na mata aqui da minha casa. E porque era um lixo orgânico, né? Então eu joguei esse caroço de manga. E aí, esse caroço de manga, ele ficou lá, né? E as folhas foram caindo, ele ficou, e um belo dia eu fui andar na mata e eu vi os galinhos fininhos. E no fundo, né, aonde estava ainda parte do caroço estava exposto, tinha um monte de formiga, um monte de formiga. Mas mesmo assim tinha um galinho. E aquilo me impressionou. Eu falei, as formigas vão detonar. E aí, meu primeiro pensamento foi assim: mas tudo bem, é a parte da natureza, eu vou deixar. Mas eu fiquei curiosa. E comecei a ir toda semana. E toda semana estava lá, cada vez mais forte. E cada dia o caroço desaparecia. Cada dia o caroço desaparecia. Hoje, essa muda, ela está mais ou menos desse tamanho, sabe? As folhas viçosas. E aquilo me fez refletir sobre isso que eu estou conversando com vocês. Quando eu joguei aquele caroço de manga, talvez a manga nunca imaginasse que ela ia crescer. Ela nem sabia que era uma semente. Quando ela entrou em contato com a terra, ela encontrou vida, ela encontrou uma vontade, começou a desabrochar. Ela sofreu e tá, provavelmente a árvorezinha vai sofrer muito mais. Mas ela não sabe onde ela vai chegar. Mas existe uma vontade dela viver. Assim também somos nós. A gente não sabe exatamente onde a gente vai chegar, mas a gente tem uma vontade de viver. Então, vamos se agarrar a essa vontade e decidir que vamos sim ser felizes. Vamos ser felizes. Ser feliz é uma escolha, tá? Então, sempre olhar para a tua base, sempre olhar para as tuas experiências. Elas te fortalecem sempre, sempre te fortaleceram. E foi as tuas experiências que te trouxe até aqui. Então, reverencie, seja grato por elas. Honre cada experiência que você viveu, cada pessoa que fez você sofrer, cada desafio que foi difícil você atravessar, porque ele tornou você quem você é hoje. Ok? Satnam, o Arriguru. Gira os ombros para trás e para baixo. Vamos movimentar o nosso corpo dessa forma. Ó. Tem dois iscos aqui embaixo, então você fica mudando de um isco para outro isco, tá? Vai fazendo esse movimento, segura aqui nos joelhos, ó. Vamos começar a fortalecer a nossa base, tá? Não se preocupa com a respiração agora, só com esse movimento. Esse movimento já está ativando o nosso Muladhara Chakra, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gira os ombros para trás e para baixo. Ergue sua coluna, tá? Puxa tua espinha toda para cima, o topo da tua cabeça. Rotaciona um pouco o seu tronco para o lado direito, segura o joelho direito. Inspira grande, puxa o topo da cabeça para cima. E na exalação, desce o queixo em direção ao joelho direito, soltando todo o ar. Vá até o seu limite. Inspira e expira.
Mais uma vez, lembrando de respirar a partir do abdômen. Empurra o joelho direito, eleva o seu tronco. Rotaciona agora para o centro. E agora para o lado esquerdo. Inspira grande. Traciona toda a coluna para cima. Exala, desce seu queixo em direção ao joelho esquerdo. Inspira e expira partindo do abdômen. Última inspiração. Eleva o tronco. Volta para o centro. Gira os ombros para trás e para baixo. E agora você vai colocar, ó, os polegares aqui, ó, na virilha, tá? E puxar a coxa. Ok? Puxar a coxa. E agora você vai elevar o ombro direito, depois o ombro esquerdo. O ombro direito, o ombro esquerdo, tá? E você vai exalar, você vai expulsar o ar pelas narinas. Você não vai puxar o ar dessa forma. Não é, tá? Você vai fazer, tá? Então você vai fazer isso aqui, ó. Continua, tá? Não baixa a cabeça, você não baixa a cabeça fica ativa, tá? É o ombro que sobe, tá? Bota o ar todo para fora. Continua, eu vou acrescentar um áudio. Pode continuar, tá? Não para. Mais um pouquinho. Inspira grande, eleva os dois ombros. Prende o ar. Exala. E agora nós vamos fazer com os dois ombros, ok? Vamos subir com os dois ombros, dessa forma. Tente subir de uma forma que os ombros batam aqui embaixo da orelha, tá? Faz um esforço. Inspira grande, eleva os dois ombros, prende o ar com o pulmão cheio. Segura o períneo.
Exala. Inspira e expira a partir do abdômen. E agora queixo no externo, exala. Não curva os ombros, tá? Mantenha a coluna ereta. Inspira, eleva o queixo. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira mais uma vez. Inspira mais uma vez. Volta o pescoço para o centro. E agora nós vamos fazer um 8, tá? Vamos trabalhar com 8. Então a gente baixa a cabeça, o queixo no externo. Rotaciona, olha para cima, volta para o centro. Rotaciona para o lado direito, vai lá para cima, volta para o centro. Rotaciona para o lado esquerdo, centro. Inspira e expira quando baixa a cabeça. Trabalhando o nervo vago, tá? Ouve o som da sua respiração. Última rodada. Volta para o centro. Gira os ombros para trás e para baixo. E agora mais um último aquecimento. Coloca os 4 dedos à frente aqui, segurando o ombro, o polegar atrás. Você vai puxar o ar na esquerda, soltar o ar na direita, segurando os ombros, tá? Não deixa eles balançarem, ok? Então, inspira na esquerda, exala na direita, só pelo nariz, ok? Mais uma vez, inspira pela esquerda, solta pela direita, só pelo nariz. Ouve o som da sua respiração e mantenha os seus olhos fechados. Os últimos segundos, não para. Volta para o centro, gira os ombros para trás e para baixo. Repousa as mãos nos joelhos.
Gasta um tempinho imóvel, apenas observando os efeitos. Inspira e expira a partir do abdômen. Intenção do olhar entre as sobrancelhas. Bem devagar, depois de ter se acostumado com o movimento da sua energia dentro do seu corpo. É normal que você tenha se sentido tonto ou tonta, tá? Aos pouquinhos ele vai estabelecendo uma harmonia a essa energia. Inspira, sempre lembrando de soltar o abdômen. Nunca permita seu abdômen estar sempre travado. E agora, abre os olhos. Mão esquerda no joelho direito. Mão direita eleva. Inspira grande. E na exalação, você rotaciona, manda a sua mão direita lá atrás do seu glúteo esquerdo. Empurra a sua coluna. Empurra a sua coluna. Olha por cima do ombro direito. Fecha os olhos, intenção do olhar entre as sobrancelhas. Sua respiração, ela parte do abdômen, tá? Não trava o abdômen, não força a respiração. Ela vai acontecer sozinha. Só precisa que você esteja com o abdômen relaxado. Respira várias vezes. Quantas vezes esse tempo te permitir. Inspira grande, traz o braço de volta, desfazendo a rotação e deixando agora a mão direita tocar o joelho esquerdo. E agora é o braço esquerdo que eleva. Você puxa a respiração. Quando você puxa a respiração, ó, o braço sobe, tá? Puxa a respiração. Relaxa o abdômen. E agora solta o ar e vai rotacionando agora a mão esquerda no glúteo direito. Empurra com a mão direita o joelho esquerdo para forçar uma torção. É importante que você faça essa torção sem ar, tá? Olha por cima do ombro esquerdo agora. Respiração a partir do abdômen. Relaxa o abdômen. Não precisa forçar a respiração. Vai fazendo respirações longas, profundas. E agora inspira grande, eleva o braço esquerdo, trazendo de volta numa rotação. Seu corpo ao centro, gira os ombros para trás e para baixo. Inspira e expira. E agora nós vamos entrar na postura de 4 apoios, tá?
Entre na postura de 4 apoios. Tá de lado para ficar melhor para vocês visualizarem. Sempre é importante a gente estar alinhado, tá? Então, ó, mãozinha no chão, com os dedos das mãos bem abertos. A tua certeza é o dedo do meio ser apontado para frente, tá? Traz os cotovelos para fora, gira os ombros para trás e para baixo, põe o cotovelo e ombro alinhados na mesma linha, tá? Os joelhos ficam na largura do teu quadril, tá? E os calcanhares na largura do seu joelho. Vamos trabalhar nosso sistema nervoso mais uma vez, rotacionando a pelvis lá para cima e olhando para cima. Inspira. Exala, contrai, leva a pelvis para dentro e a cabeça para dentro, empurrando bem as costas para cima, soltando todo o ar. Leva o umbigo em direção à coluna. Inspira, rotaciona a pelvis para cima, o ombro para cima, a cabeça para cima. Alonga bastante o reto abdominal. Exala. Expulsa o ar pelo nariz, leva o umbigo em direção à coluna, empurra as costas para cima. Inspira, empurra as costas para baixo. Levanta a pelvis e o ombro, a cabeça. Faz esse movimento de forma que você sinta aqui, ó, o estômago sendo alongado, tá? Exala, contrai. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira, postura de 4 apoios. E agora nós vamos fazer rotações, ó. Tá? Da esquerda para a direita, ó. Você vai lá na frente e vai lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pro outro lado agora. 6, 5, 4, 3, 2. Vai movendo a pelvis, tá? 1. Volta pro centro. Dedo dos pés no chão. Rotaciona a pelvis lá para cima e agora ergue a pelvis. Ergue a pelvis. Inspira e expira com os dedos bem abertos. Empurra o peito para o chão. Se você consegue colocar o calcanhar no chão, ótimo. Se não, tá tudo bem. Eleva o calcanhar, quem não consegue. Empurra o peito em direção ao chão e a cabeça vai olhando para os pés. Só respira aí, alongando toda a coluna. Distribui seu peso, tá? O peso não fica somente nos braços. Ele também está nas pernas. Tenta ouvir o som da sua respiração. Esse asana, essa postura ajuda muito a alongar os meridianos para que a energia elétrica do nosso corpo possa circular sem interferência. Por isso que a gente alonga. Alguns de vocês podem estar sentindo dificuldade e faz parte, você vai no seu limite. Mas você precisa destravar seu corpo.
Mais um pouquinho, respirando aí. Vai trazendo agora os seus pés em direção aos braços, as mãos, que diga, desculpa. Cruza os braços e deixa a gravidade puxar você um pouquinho. Balança um pouquinho a parte superior, tá? Evita balançar a pelve, só as costas. A pelvis, ela fica parada. Vamos destravando o Manipura Chakra, que é um chakra do estômago. Ele é responsável pelo poder, pela ambição. Ele precisa estar sempre equilibrado. Flexiona os joelhos um pouquinho e vai erguendo o seu tronco. Erguendo, 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 erguendo. Quando você sentir que seus pés estiraram, só então você vai para a coluna. E por último é a sua cabeça. Gira os ombros para trás e para baixo. E agora, presta bem atenção, não faz ainda, só observa. Vamos conseguir coordenar a respiração. É muito importante coordenar a respiração, porque quando a gente coordena a inspiração e a exalação com determinados movimentos, a gente cria uma harmonia no cérebro também, tá? O cérebro desenvolve um foco, e isso é muito importante, uma sincronização do corpo. É importante que a mente e o corpo estejam trabalhando no mesmo ritmo. E muitas vezes a nossa mente está muito acelerada e o nosso corpo não acompanha. Ou o contrário, nosso corpo está muito acelerado, queremos fazer muita coisa, mas a mente trava, tá? Então, observa só. Nós vamos fazer uma rotação aqui e vamos, ó. Quando você joga o braço para o lado direito, a perna esquerda estira, tá? Você faz do mesmo jeito. Quando você faz a rotação, lado esquerdo, a perna direita estira. Mas observa só. Você vai inspirar no centro e jogar o ar para fora. É isso aqui, ó. No centro, aqui, quando os braços vão para cima, você está puxando o ar. Aqui você prende um pouquinho embaixo e aqui você solta o ar. Sempre pelo nariz, ok? Sempre pelo nariz. Vamos lá? Gira os ombros para trás e para baixo. Inspira. Solta o ar. Lado direito. Inspira. Lado esquerdo. Inspira. Direito. Inspira. Esquerdo. Ouve o som da sua respiração.
Os últimos segundos. Última volta. Parou no centro. Gira os ombros para trás e para baixo. Observa a energia agora, ela está circulando no seu corpo inteiro. Suas pernas, seus braços. Inspira e expira. Gasta um tempinho para essa energia se estabilizar. Inspira e expira. Mãozinha agora na cintura, tá? Abre as pernas só mais um pouquinho. Vou ficar de lado para vocês observarem como você tem que descer. Você não pode descer assim, tá? Curvando a coluna. Você vai fazer um esforço e descer como se tivesse aqui uma alavanca. Então você vai descer a partir do seu quadril, tá? Vai descer, vai descer, vai descer, de forma que seu ombro fique alinhado com o seu quadril. Tá bom? É assim que eu gostaria que vocês descessem, tá? Então você vai descer aqui, ó. E agora, você solta a mão do quadril, bota aqui na frente e você vai fazer esse movimento, tá? Nós vamos estar trabalhando as pernas, trabalhando o nosso ground, mas vamos estar trabalhando, levando energia para as pernas, tá? E agora você só vai botar o ar pelo nariz, tá bom? Só expulsa o ar, como se você estivesse espirrando, tá? E fazendo esse movimento, ó. Inspira, expira, flexiona os joelhos. Mãozinhas nos joelhos, gira os ombros para trás e para baixo. Deixa a energia circular. Inspira e expira só pelo abdômen. Inspira e expira. Inspira, eleva. Gira os ombros para trás e para baixo. Mãozinha na cintura. E agora as pernas estão juntas, ó. Você vai olhar para frente. E você vai posicionar sempre. O peso do corpo vai sempre para o lado oposto da perna que vai levantar, tá? Então, meu peso do corpo vem para o lado direito, é a perna esquerda que levanta. O peso vai para o lado esquerdo, é a perna direita que levanta. Nós vamos fazer 10 flexões para o lado esquerdo e 10 flexões para o lado direito, ok? Olha um ponto à frente. Se você não olhar um ponto à frente, você vai se distrair e você vai perder o equilíbrio, tá? Olha um ponto à frente e nesse caso específico, eu vou pedir para que você contraia o abdômen, tá? Segura o abdômen. O abdômen da gente, presta bem atenção que eu vou falar. Porque a maioria de nós tem uma tendência de prender o abdômen no dia a dia. Você não percebe, mas você prende o quadril, né? E fica respirando um pouquinho. Por que a gente faz isso? Para conseguir estabilidade, porque a gente vive com medo, a gente vive inseguro, tá? E aí a gente faz isso. Só que isso é errado. Fazer isso no seu dia a dia é errado. Tem que fazer isso em momentos específicos ou em estado de perigo, tá?
mas você não está em estado de perigo o tempo todo. Mas você vive o tempo todo em estado de estresse, alerta do estresse. O estresse nocivo. Agora a gente vai provocar um estresse passivo, tá? Então, contrai o abdômen, peso do corpo para o lado direito, tá? Olha um ponto à frente, inspira, eleva. Dez. Para o outro lado, transfere o peso do corpo para o lado esquerdo agora. Olhar à frente. Puxa o ar e solta o ar, tá? Dez. Observa, volta para o centro. Você vai observar agora que existe uma estabilidade. Você está sentindo agora as duas pernas, tá? Você está aprendendo agora a ter presença no seu corpo. Então, muitas vezes você está descansando numa perna só e não está percebendo, mesmo quando está em pé, tá? Vamos voltar para a perna esquerda. Transfere o peso para o lado direito, mais uma vez só, tá? 1, 2, 10. Peso para o lado esquerdo agora. 10. Volta para o centro. Sente as duas pernas. Inspira e expira. Gira os ombros para trás e para baixo. E mais uma vez agora, ó, nós vamos voltar, fazer uma flexão com a parte de cima do tronco. Solta as mãos, gira os ombros para trás e para baixo. E tenta ver se você consegue fazer essa flexão sem dobrar os joelhos, tá? Se você não conseguir, não tem problema. Dobra os joelhos. Vai andando agora para trás com os pés. Até você chegar no triângulo e voltar à posição inicial. Agora você já sente as pernas e a planta dos pés com mais energia. Inspira e expira. Joelhos no chão. Joelhos no chão. Inspira e expira. Tira os ombros para trás e para baixo. Perna direita à frente. Bem à frente mesmo. Eu vou descer um pouquinho a câmera para vocês conseguirem acompanhar direitinho. Então, observa. Inspirou. Perna direita à frente. Mas ela vai mais à frente. Tá? Mais à frente. Isso. Peito do pé no chão. Eleva seu tronco. Mão na cintura. Agora você vai empurrar a pelvis para frente. E a gente vai estar alongando o inguinal esquerdo, tá? Eleva os dois braços. É importante que você esteja sentindo a virilha esquerda e a alça intestinal esquerda. Inspira e expira aí. Cuidado para o joelho não pender para dentro ou para fora. Mantenha o joelho alinhado. Mão esquerda lá atrás, da perna esquerda. Mão direita desce mais um pouquinho.
Inspira, traz de volta a mão esquerda. Exala, desce. Perna esquerda lá atrás, joelho esquerdo lá atrás. Você vai estar sentindo agora um alívio imenso. Inspira e expira. Traz agora a perna esquerda à frente. O pé anda um pouquinho lá na frente. Mão na cintura. Empurra a pelvis para dentro. Tente alongar agora o inguinal direito. Vai no seu limite e eleva os braços. Ouve o som da sua respiração. Braço direito lá atrás. Desce mais um pouco. Inspira, traz de volta o braço direito. Exala, desce o braço. As mãos no chão. Traz o joelho de volta. Inspira, expira. Rotaciona os ombros para trás e para baixo. Cruza as pernas lá atrás agora. E volta à posição inicial. Inspira, expira. Com certeza seu corpinho está mais solto. E agora nós vamos pro nosso cria, tá? Start. Observa só. Vamos voltar a respirar o Soul Hum, tá? Soul significa eu, tá? Em português. Hum significa Deus, tá? Então, sou Deus, sou Deus, sou Deus. Deus sou, Deus sou. Então, é isso que você vai estar respirando, tá? Então, se você precisa encostar numa parede, encosta. Quando o áudio começar sou, você puxa o ar, lembrando sempre, não trava o abdômen, tá? Então, você sou, você inspira, hum, você exala. Ele vai ter 3 velocidades, esse daí, tá? E você vai acompanhar. Quando for a velocidade maior, tá? Você pode fazer esse movimento aqui, ó. Tenta sempre mentalizar o mantra. Tenta repetir ele na sua mente. Se você conseguir respirar, fazer os movimentos e repetir o mantra, parabéns, você vai ter dado um grande passo na sua própria direção. Então, se esforce para repetir o mantra mentalmente, tá? Isso vai ser um ganho maravilhoso para você hoje, tá bom? Vamos lá. Ready? So. Inspira. Hum. Exala. So. Inspira. Hum. Exala. So. Hum. 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 So. Hum.
소함 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 Todo o som da sua respiração. 소함 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 소함
so hum, 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 so hum. Não esqueçam de puxar o ar também, tá? So hum. So Puxa o ar, hum. solta o ar. Puxa com vontade o ar. Puxa com vontade, Hum. solta com vontade. So hum. 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 So
ham, so, 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 hum, 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 Os so, últimos hum, segundos. so, hum, 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 Respira com so, vontade. hum, Não so, hum, desiste. so, hum, Os so, últimos hum, segundos. so, hum, 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 so, hum. Mantém mobilidade. Une o polegar e o indicador. Mantém o corpo completamente imóvel.
devagar você vai deitando no seu colchonete, ainda com os olhinhos fechados, palma das mãos viradas para cima. Completamente entregue. Completamente entregue. Testemunhando as sensações do seu corpo. Estamos chegando ao final da nossa aula. Eu peço para que você continue completamente entregue. Quanto mais você perceber o seu potencial interno, mais forte você fica. E a felicidade passa a ser uma realidade constante na sua vida. Você é luz, você é todo potencial. Vamos gastar esses últimos segundos fazendo uma pequena oração deitado, como você está aí, com a própria música. Eu sou luz, sou começo do dia, sou brilho tranquilo, sou pura alegria. Eu sou o sol em manhã dourada, sou raio que toca a alma encantada. Eu sou luz que acalma, sou luz que aquece, minha presença é guia, meu ser resplandece. Eu sou luz que vibra em cada direção, levo amor comigo em cada respiração. Não. Não. Satnam.
Boa semana para vocês, até quinta-feira. Muita luz no coração. Boa Reguro.